Nessa revisão final de Física 3, a gente vai focar em questões relacionadas à tecnologia. É comprovado que vai cair novamente, porque quando a gente fala em questões envolvendo tecnologia, nós estamos falando em celulares, em internet, em computadores, em radares, e equipamentos médicos como ressonância magnética, tomografia, enfim, coisas bastante atuais. Eu selecionei 20 questões do Enem para discutir a teoria envolvendo essas tecnologias, que estão todas associadas a ondas. Vamos começar na apostila 5. Selecionei 10 questões da apostila 5 e 10 questões da apostila 6. Na apostila 5, lá na página 50 dos para casa, exercício número 4, ele diz assim: Enem, o sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando a passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com uma velocidade de 108 km por hora sobre um sonorizador, cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. A frequência de vibração do automóvel percebida pelo condutor. Deixa eu só pegar uns pincéis aqui. Olha só, ele fala que a distância de um para o outro é de 8 centímetros. Isso aqui, na verdade, ele é assim, desse para esse tem 8 centímetros. Isso nada mais é do que o seu comprimento de onda e a velocidade quilômetro por hora. No Sistema Internacional de Unidades, a distância é dada em metros e o tempo em segundos. Então tem que transformar 108 km por hora, eu divido por 3,6, vai dar 30 metros por segundo. 8 centímetros é 0,08 metros, ou 8 vezes 10 a menos 2. Essa é chamada de equação fundamental da ondulatória. V igual a lambda F. Então, V igual a 30, lambda igual a 8 vezes 10 a menos 2, passa para cá dividindo. O 10 a menos 2 sobe, troca o sinal do expoente, fica 10 a mais 2, 3.000 por 8. 1.500 por 4, 750 por 2, 375, letra C. Segundo exercício, ainda na página 50, agora das atividades propostas. A apostila fechou. Aqui. Também do Enem. O osciloscópio é um instrumento que permite observar uma diferença de potencial em um circuito elétrico em função do tempo e em função de outra diferença de potencial. A leitura do sinal é feita em uma tela sob a forma de um gráfico tensão-tempo. A frequência de oscilação no circuito. Esse é o desenho que ele deu. O comprimento de onda é um ciclo completo. Se ele começa aqui, ó, ele faz a parte de baixo, faz a parte de cima, completou o ciclo. Isso daqui seria o comprimento de onda se esse eixo medisse comprimento, mas ele mede tempo. E o tempo para um ciclo completo chama-se período. Observe no seu gráfico, ele é aproximadamente de 1 a 9. De 1 a 9 eu tenho 9 menos 1, 8. Essa unidade é milissegundo. Mili é 10 a menos 3. Então vejamos, eu tenho um período, que é o tempo correspondente a um ciclo, de 8 milissegundos. A frequência é 1 sobre o período, 1 sobre 8 vezes 10 a menos 3.
Subiu, vai dar 10 a mais 3.000, 1.000 por 8, 125, letra E. Mudando agora para a página 55, atividades propostas, exercício número 4. As ondas eletromagnéticas, como a luz visível, e as ondas de rádio viajam em linha reta em um meio homogêneo. Então, as ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil não alcançariam a região amazônica do Brasil por causa da curvatura da Terra. Entretanto, sabemos que é possível transmitir ondas de rádio entre essas duas localidades devido à ionosfera. Com a ajuda da ionosfera, a transmissão de ondas planas entre o litoral do Brasil e a região amazônica é possível devido à reflexão. A ionosfera está lá em cima, a Terra é assim, ó. Aí você mandou uma onda daqui para cá, em linha reta ela não vai. Aí ela bate lá da ionosfera e volta. Bateu e voltou, reflexão, letra A. Quarto exercício, página 58. Exercício número 3 das atividades propostas, novamente do Enem. Um garoto que passa de carro com seu pai, ao ouvir o rádio, percebe que a sua estação de rádio preferida, a 94,9 MHz, que opera na banda de frequência de MHz, tem seu sinal de transmissão superposto pela transmissão de uma rádio pirata de mesma frequência, que interfere no sinal da emissora em algumas regiões da cidade. Considerando a situação apresentada, a rádio pirata interfere no sinal da outra rádio devido à interferência de ondas decorre de frequências muito próximas ou iguais. No nosso exercício ele disse que elas eram iguais. A velocidade da onda só depende do meio de propagação. As duas estão no ar, portanto, no mesmo meio. Olha para a fórmula, para a equação fundamental da ondulatória. Se é a mesma velocidade e a mesma frequência, então se as duas ondas têm o mesmo V e o mesmo F, eu posso garantir que elas são de mesmo comprimento de onda, que está escrito na letra E. Show! Quinto exercício, exercício 4, na página 59. Enem. Em viagens de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas. O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir na comunicação via rádio dos pilotos com a torre de controle. A propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o fato de terem fases opostas, porque vai ocorrer uma interferência destrutiva. Uma vai por cima, a outra por baixo. Quando ocorre o encontro, ela se destrói. O comandante do avião perde o contato com a torre. Isso pode ser muito grave. Já falei em sala de aula para vocês, a interferência ela é indesejável quando ela atrapalha os meios de comunicação. Mas existe uma interferência sonora altamente desejável para a eliminação de ruídos. É um dos assuntos mais estudados em doutorados e pós-doutorados. Diminuir os ruídos através de interferências destrutivas, como essa que estou mostrando para vocês. Um computador capta um som e emite outro em oposição de fase com frequência igual, um eliminando o outro. Show! Exercício número 6, está lá na página 62, é o número 1. Deixa eu achar o bichinho aqui.
Enem, ao sintonizar uma estação de rádio AM, o ouvinte está selecionando apenas uma dentre as inúmeras ondas que chegam à antena receptora do aparelho. Essa seleção acontece em razão da ressonância do circuito receptor com a onda que se propaga. O fenômeno físico abordado no texto é dependente de qual das características da onda? Ressonância. Ressonância. Letra C. As ondas se caracterizam por suas frequências. Para ocorrer ressonância, as duas ondas têm que ser de frequências iguais. Queridos, ultimamente eles têm cobrado muito a ressonância no forno de micro-ondas. Você cria uma onda de frequência igual à frequência natural de vibração das partículas que compõem a água que estão presentes nos alimentos. Ocorrendo uma frequência igual à natural, as partículas de água vibram com amplitudes maiores, aquecendo o alimento como um todo. No caso do rádio, ele capta a frequência que você sintonizou no aparelho e passa a vibrar com a mesma frequência. Portanto, letra C. Exercício 5, página 63. Enem de novo. Um experimento para comprovar a natureza ondulatória da radiação de micro-ondas foi realizado da seguinte forma. Anotou-se a frequência de operação de um forno de micro-ondas e em seguida retirou-se sua plataforma giratória, aquele prato de vidro giratório. No seu lugar colocou-se uma travessa refratária com uma camada grossa de manteiga. Depois disso, o forno foi ligado por alguns segundos. Ao se retirar a travessa refratária do forno, observou-se que havia 3 pontos de manteiga derretida alinhados sobre toda a travessa. Parte da onda estacionária gerada no interior do forno é ilustrado na figura a seguir. De acordo com a figura, que posições correspondem a 2 pontos consecutivos da manteiga derretida? Essa onda estacionária, olha o desenho, meus amigos, vai, bate lá e volta, bate aqui e volta. Esses pontos aqui ficam parados, são chamados de nó ou nodos, caracterizando uma interferência destrutiva. Esses pontos são os pontos de vibração máxima de maior afastamento, chamado de ventre. Aqui ocorre a chamada interferência construtiva. Devido à vibração, serão esses os pontos onde a manteiga vai derreter. Ela vai ficar no refratário com esse modelo, meus filhos, ó. Essa parte derretida aqui caracteriza os ventres. Aqui eu tenho 1, 2, 3, deixa eu ver lá no meu desenho original, 1, 2, 3, 5, 4 e 5. São ventres, 1, 3 e 5. Como ele quer seguido, pode ser 1, 3 ou 3 e 5. Neste caso, na letra A, ele te dá a opção de 1 e 3. Também estaria correto 3 e 5. Beleza, o 8º exercício é o 2 da página 67. Cadê o 2 da 67? Achei. Enem. O debate a respeito da natureza da luz perdurou por séculos, oscilando entre a teoria corpuscular proposta por Isaac Newton em 1715. No início do século XIX, Thomas Jung, com a finalidade de auxiliar na discussão, realizou o experimento apresentado de forma simplificada na figura. Nele, um feixe de luz monocromático passa por 2 anteparos com fendas muito pequenas. No primeiro anteparo, há uma fenda e no segundo, 2. Após passar pelo segundo conjunto de fendas, a luz forma um padrão com franjas claras e escuras.
Com esse experimento, Jung forneceu fortes argumentos para uma interpretação a respeito da natureza da luz baseado na teoria. Olha que bacana, meus queridos. Esse aqui é um canhão de luz, geralmente a laser. Aqui eu tenho uma fenda da ordem de grandeza do comprimento da onda de luz. Ao passar por um orifício com tamanho próximo do comprimento de onda, ocorre o fenômeno da difração, que é a capacidade de uma onda contornar o obstáculo. O professor está falando dentro da sala de aula. Um aluno no corredor, lá do lado de fora, encostado na parede, vai continuar ouvindo. A onda contorna, sai pela porta e vai lá atrás. Esse é o desenho característico da difração. Devido à difração, ele vai atingir esses dois orifícios não alinhados. E daqui para lá ele vai se comportar como uma nova fonte de ondas, gerando, observe, interferências, que seria o encontro delas. Onde há o encontro de uma crista com um vale, a interferência é destrutiva, fica escura aqui no anteparo. Aonde o encontro é de duas cristas ou de dois vales, há uma interferência construtiva, gerando uma franja clara. Então essa experiência de Jung prova que a onda é um fenômeno ondulatório e prova também o fenômeno da difração e da interferência que está proposto. Difração e interferência. Letra E. Aqui anotei. Letra E. Nono exercício selecionado. Exercício 4 da página 68. Enem. Nas rodovias é comum motoristas terem a visão ofuscada ao receberem a luz refletida na água empoçada no asfalto. Sabe-se que essa luz adquire uma polarização horizontal. Para solucionar esse problema, há a possibilidade de o motorista utilizar óculos de lentes constituídas por filtros polarizadores. São chamados óculos polarizados, com lentes polarizadas. As linhas das lentes dos óculos representam o eixo de polarização dessas lentes. Quais são as lentes que solucionam o problema descrito? Se após sofrer reflexão, ela é polarizada horizontalmente, na horizontal, eu preciso de óculos com fendas verticais, porque aqui, ó, não passa, vai filtrar. Então, esse é chamado de polarizador, o outro de analisador. Se os dois estão na horizontal, passa tudo. Se um está na horizontal e o outro na vertical, não passa nada. Você ajusta isso aí para passar a menor quantidade de luz. Beleza? Então, o fenômeno descrito é a polarização. Os óculos são da letra A, que tem fendas verticais para impedir a entrada da luz que vibra na direção horizontal. 10º exercício selecionado. Essa questão também é do Enem. Para obter a posição de um telefone celular, a polícia baseia-se em informações do tempo de resposta do aparelho em relação às torres de celular da região de onde originou a ligação. Em uma região, um aparelho está na área de cobertura de 5 torres, conforme o esquema a seguir. Considerando que as torres do celular são pontiformes e que estão no mesmo plano, qual o número mínimo de torres necessárias para se localizar a posição do celular? Eu preciso de só 3 torres. Olha essa torre aqui. Medir a distância. Aqui está o telefone celular. Se eu medir D1 da distância da torre a esse celular, essa distância da segunda torre e da terceira torre, os 3 definem apenas um ponto. Essa tecnologia, a Polícia do Rio de Janeiro
utilizou para encontrar os assassinos de uma juíza de Niterói. O crime foi planejado lá no quartel de São Gonçalo, envolvendo oficiais. Usaram todos os cuidados para que não fossem descobertos, mas esqueceram dessa tecnologia. Com 3 torres eu consigo saber o lugar exato de onde estava a pessoa quando fez a ligação. Beleza? Já já vamos gravar outro vídeo com mais 10 exercícios do Enem, agora na apostila 6. Estou apostando em tecnologia e tenho certeza que vai dar tudo certo. Até daqui a pouquinho.